só, ele teve um bom tempo para poder treinar a equipe. Ele teve à disposição, né? Tem à disposição essa partida contra o Puerto Cabelo na Sul-Americana, que eu acho que é um time muito inferior ao Vasco. Dá para poder poupar contra o Puerto Cabelo na Sul-Americana, correto? Ele não precisava poupar hoje. Por mais que os jogadores vieram de uma partida difícil na altitude, mas esse jogo contra o Corinthians era primordial para o Vasco tentar ao menos um empate, cara. O Vasco não ganha há muito tempo aí em São Paulo enfrentando o Corinthians, então é um absurdo o que esse técnico do Vasco fez hoje. Diego, ele não tentou nenhum time misto, ele botou tudo reserva. Um time que na primeira rodada ali ele faz isso. Primeiro grande teste que ele teria no Brasileiro contra o Corinthians na Neoquímica Arena, um jogo super importante, e ele faz isso. E aí ele chega na coletiva e fala: não, que a gente vai tentar melhorar, a gente vai Exatamente. mudar algumas É, peças. Ele tá de sacanagem, pô. terrível, cara. Não deu para entender essa escalação. A gente até tinha falado aqui na live ontem que imaginava, né, que ele ia repetir a escalação do time para dar até mais entrosamento ao time, que o time vinha jogando bem com esse entendimento da gente aqui, com a formação com Verratti, Nuno, Garrel, ou poderia ser o Adson hoje, Coutinho. O cara vai e muda tudo completamente. Lloyd perdido dentro de campo. Ainda não é o momento para ele ser titular do Vasco, principalmente num jogo como esse. Payet, ruim. Puma Rodrigues, hoje a bola mordeu o pé dele. A bola mordeu o pé do Puma hoje. O Teve um lance Amorim, também do Jair, né? aquele lance ali, cara, te falo, o Amorim falou que os jogadores erraram muito. De fato. Cara, qual é o nome dele, cara? O João Vitor errou, cara. O cara errou. Ele e o Lucas Freitas, no primeiro gol do Corinthians, né? No primeiro gol do Corinthians, os caras sozinhos e o Memphis Depay mata com o pedão, passe com o peito, cara, no meio dos dois, filho. Feito no meio de dois zagueiros, né? No meio de dois zagueiros. Aí no segundo, o Jair erra ali, beleza. Mas, caraca, cara, o João Vitor, cara, em vez de tirar a bola, ele arrancou metade do campo, ele arranca o gramado, mas não toca na bola para tirar ali o segundo gol do Memphis. E o terceiro gol, meu amigo, o cara tava numa noite azarada, fez o gol contra ali, uma defesa que o Léo Jardim já tinha feito, era só, ele cai de cabeça e a bola... meu Deus, é para esquecer, filho. Cara, hoje foi terrível. Se parar para analisar os gols que o Vasco sofreu hoje, foi cada gol completamente absurdo. Muitos erros ali de marcação, de posicionamento. Foi terrível hoje assistir o que o Vasco fez. E espero que o Pedrinho seja homem, chame muita atenção do Carille e já fala: meu amigo, você gosta muito do Corinthians, fica por aí mesmo. Nem volta lá para o Rio de Janeiro. Pede um caminhão de mudança para trazer suas coisas aqui para São Paulo. Cara, eu defendo muito o Lloyd, mas é para ser reserva. É para ser aquele cara que vai entrar num jogo pequeno. Não é contra o Corinthians na Neoquímica Arena ele começar a titular, pô. Isso é brincadeira, pô. Eu até, assim, acho que o Payet jogou bem. Só que o resto do time jogou muito mal. Porque não tem entrosamento. Não é um time para entrar contra o Corinthians. É um time para você botar contra o Mirassol. Para fazer um teste, para ver se vai rodar. Entendeu? Contra esse Porto Cabelo, horroroso. Não, contra o Corinthians, pô. Exatamente. Ele que tem tanto amigo dentro do Corinthians deveria entender, né, um pouquinho mais do Corinthians, saber que seria um confronto de rivalidade. Parece para mim que ele entregou o jogo. Eu quero saber a opinião de vocês sobre essa fala aí final dele, a pergunta que o amigo lá da Hora Vasco perguntou ele, se o Pedrinho, né, falou que o Vasco tem está entre os 8 melhores elencos do Campeonato Brasileiro, e foi perguntado se precisava de reforços, ele falou que não. Vocês acham que isso aí, ele está certo ou é loucura da cabeça dele? Aí, ó, vai responder aqui, ó, o Eliomar Guimarães Barbosa, ele praticamente responde a sua pergunta. Ele falou que ele colocou esse time para perder. De fato, foi proposital. Eliomar. É isso aí, Eliomar. É exatamente o que a gente está achando aqui, tá? Como ele falou, que ele é muito grato ao Corinthians, né? Então, ele amizade, quis demonstrar essa gratidão perdendo o jogo, cara. É incrível. Corinthians que perdeu na Sul-Americana, né? Vinha mal.
quis fazer a amizade de 10 anos, como ele disse, que quis favorecer o Corinthians ali. Foi aí fez essa sacanagem. Quanto à contratação, Cara, Diego, eu acho que, ah, assim, contratação pontual seria interessante. Mas o Vasco perdeu, por exemplo, o Daverson. Seria um baita atacante para estar ali hoje. Imagina o Daverson hoje nesse jogo. Ô, Gabriel, rapidinho. Fala O comigo. Lloyd Augusto, ele custou aos cofres do Vasco 1,5 milhão de euros. Cerca, na época que foi feita essa negociação, foi em torno ali de 8 milhões de reais. Tá? E detalhe, com bônus, por causa dele participar de jogos, né, no caso, pode vir custear até 2,5 milhões de euros. Ou seja, ainda 14 milhões de reais a contratação do Lloyd Augusto, o angolano, que ganha num salário mais ou menos ali uns 400 a 500 mil reais por mês. Tá? Agora, se você parar para analisar, o Fortaleza fez um investimento do Daverson por 7 milhões de reais. A metade do que praticamente o Lloyd pode custar aí aos cofres do Vasco. Ou seja, será que o Vasco fez uma péssima de uma contratação? Então, eu acho que a aposta no Lloyd é boa para ser ali o reserva, para ganhar minutagem, pode ser que renda. Mas eu acho que não trazer o Davidson é muito ruim. Não ter esse cara que não teria um custo tão alto. É um cara que já se provou na Libertadores, ganhando a Libertadores em cima do Flamengo, fazendo gol decisivo pelo Galo. É um cara excepcional. Ele foi vice pro Botafogo ali, mas o Galo só chegou na final da Libertadores por causa do Davidson. É um cara sensacional. O Cuiabá foi muito bem na temporada em que o Davidson estava lá. O Davidson saiu do Cuiabá, o Cuiabá foi rebaixado. Pois é. Então, assim, eu não critico a contratação do Lloyd, eu critico a não contratação do Davidson. Complicado. ter uma conversa muito séria com ele, querer entender o porquê que ele poupou, porque ele deu uma explicação na coletiva aí que eu não achei muito segura essa explicação dele, não. Ele falando que o time está muito com o calendário muito apertado, sendo que ele tem 2 jogos sequências em São Januário, que ele pode poupar a equipe, não contra o Corinthians dentro da Neoquímica Arena. É verdade. É aquele negócio que a gente estava falando, né? Se ele achou que ele deveria poupar agora contra o Corinthians, o que ele não vai fazer agora nas próximas rodadas? Que vão ser todos jogos difíceis. O que ele vai fazer com o Vasco? Mas se o Vasco esperar para demitir ele daqui a 2, 3 rodadas, a gente pode estar complicado na Sul-Americana e já tendo perdido pontos preciosos no Brasileiro que não precisava ter perdido, pô. Não precisava passar por isso agora na primeira fase aí do Brasileiro. Sem condições. Não tem que voltar pro Rio, cara. Não tem. Pedrinho, se for homem, vai mandar ele embora hoje. Mas é difícil. Acho que ele não vai fazer isso, não, cara. O pessoal tá querendo aí que o Carille seja demitido. Ó, fora, Carille, técnico da pior qualidade. Então, a gente tá com ele. Inclusive, a gente lançou uma enquete aí no YouTube aí se você é favorável à permanência do Carille ou se é favorável a que ele saia do Vasco. Então já deixa aí no comentário aí, deixa a sua votação na enquete. Vamos lá descobrir aí como é que tá essa parcial e depois a gente vai publicar nas nossas redes aí, né, para poder mandar até para próximo jogo, os leitores vascaínos que não pôde estar comparecendo aí com a gente na live ao vivo, mas para ter uma noção que a torcida, uma porcentagem, está apta à demissão do técnico Carille, entendeu? Exatamente. Ó, o Gilvan Araújo. O time não mostrou vontade nenhuma de ganhar. Para ser líder, aí tem coisa. Mas é. Completo de razão. Ó, Carille, é rua. Tô cansado de ver o Vasco ser humilhado. É complicado. E essa noite aí foi horrorosa, né? Estamos todos, né, cansados de ver o Vasco sofrendo, né, cara? Com gestões passadas que fez o clube amargurar, né, coisas terríveis na sua história e vai se perdurando aí agora com treinadores que parece que não tem comprometimento nenhum com a história do Vasco, cara. Pois é. Parece que não tenta entregar para o torcedor um resultado satisfatório, entregar um time que pelo menos jogue com raça para mostrar para a torcida, né, que está com vontade de vencer, cara. Pois é, Diego. Eu vou falar para você, Diego, esse time do Corinthians aí, cara, eu não acho lá um time grande coisa, não, cara. Tipo assim, o time do Vasco que entrou ali
para jogar contra eles ali. Mas se você parar para analisar, o Vasco, na maioria das vezes, ele estava tentando propor o jogo. O Corinthians jogou praticamente no erro do Vasco. Ele não estava propondo o jogo, não estava com aquela intensidade. Quem estava tendo intensidade era o Clube Vasco da Gama. Só que tem um porém. A zaga do Vasco hoje, meu amigo, tecnicamente, a gente não tá falando só do João Vitor, a gente tá falando também do Puma Rodrigues, tá falando do Piton, tá falando também dos defensores que jogam no meio de campo, que é o Jair, o Tietchan, que tava muito abaixo do esperado, entendeu? Aí lá no ataque, porque uma defesa ela começa pelo ataque, né? Um esquema defensivo começa pelo ataque. A gente tem um Ryan e tem um Lloyd que não dá agressividade nem ofensivamente, muito